Antes de começar o vídeo, inscreva-se no canal se você não for inscrito ainda, deixe seu like e ative o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo. Aristóteles nasceu em Estagira no ano de 384 a.C. Estagira era uma cidade que pertencia à Macedônia e hoje pertence à Grécia. Então, quando jovem, Aristóteles mudou para Atenas para poder estudar na Academia de Platão. E logo após a morte de Platão, ele retorna para Macedônia, onde ele vai ser instrutor do Alexandre o Grande. E depois ele volta para Atenas e funda a sua escola, o Liceu. A filosofia de Aristóteles vai se iniciar a partir de reflexões sobre a ontologia platônica, o ser e suas relações com o devir. No entanto, se engana quem acha que ele vai ficar só nessa área de ontologia, ética e política. Aristóteles escreveu obras de variados temas, por exemplo, botânica, zoologia, física, astronomia. Aristóteles foi quem iniciou o estudo científico sobre os peixes, a ictiologia, por exemplo. E você aí achando que tem que escolher uma profissão para fazer o resto da sua vida, né, meu querido? Você está errado, você pode fazer o que quiser. Quem estudou em biologia a classificação dos seres vivos, o famoso Reficofage, sabe que quem iniciou essa classificação foi o Aristóteles. Ele foi uma dessas pessoas. E ele não vai classificar só os seres vivos, ele vai classificar também as formas de conhecimento. São 3 classificações que ele faz. A ciência teorética tem como tema seres cuja existência independe do ser humano. Ela vai estudar o princípio originário de todas as coisas. Por exemplo, a filosofia pré-socrática, por ser uma cosmologia, ela é classificada como ciência teorética. A segunda classificação é a ciência prática. A ciência prática tem como tema ações cujo agente, princípio e finalidade seja o próprio ser humano, como, por exemplo, ética e política. E a terceira classificação é a ciência prática ou produtiva, ela tem esses 2 nomes. E a temática dela são ações fabricadoras do ser humano, como, por exemplo, a pintura, escultura, carpintaria e comédia teatral. Além disso, o Aristóteles vai se dedicar ao processo para se chegar a raciocínio correto. Então, ele vai formar a lógica formal. E nessa área da lógica, ele vai criar a teoria do silogismo. Silogismo significa conexões de ideias, que para Aristóteles nada mais é do que a argumentação lógica perfeita. O silogismo é formado por afirmações e essas afirmações vão ser a causa e a explicação da conclusão que você vai chegar. A teoria do silogismo tem 3 características. É um método imediato, dedutivo e necessário. Por exemplo, tem a primeira afirmação, todo homem é mortal. E tem a segunda afirmação, João é um homem. Então, quando você conecta essas 2 informações, você chega numa conclusão dedutiva imediata, que é João é mortal. Você concluiu que João é mortal a partir da afirmação que todo homem é mortal e que João é um homem. A lógica de Aristóteles, essa teoria, ela é bem complexa, porque ela abrange todas as formas de argumentação válida. Então, essa é uma explicação bem simplificada da lógica de Aristóteles. Como eu falei no início, a filosofia do Aristóteles vai iniciar
com reflexões sobre a ontologia platônica. E Aristóteles vai negar com todas as forças dele a dualidade platônica. Ele não aceita o fato de uma coisa que existe aqui no mundo, que a gente vê que ela é só uma representação do que existe no mundo das ideias. Ele vai negar isso. Ele não acredita nessa dualidade. Por exemplo, um cachorro. Não existe nada além do cachorro que se é observado no mundo. A ideia de um cachorro não existe. No entanto, ele vai falar que existe uma essência, existe uma coisa dentro de todos os cachorros que fazem eles serem cachorros, e que sem essa coisa ele deixa de ser um cachorro. E é nessa busca sobre essa essência que existe em todos os seres, que vai determinar o que o ser é, que ele vai formar a sua teoria da causalidade. Aristóteles vai falar nessa teoria que existem 4 causas: a causa formal, material, eficiente e final. A causa formal consiste na essência de todos os seres. É o que vai determinar o ser como ele realmente é. A causa formal, por exemplo, é o que vai responder a pergunta: o que é o ser humano? A causa material é a matéria, o que vai constituir aquele ser. A causa eficiente é sobre o movimento das mudanças. A causa eficiente é que vai responder a pergunta, por exemplo, por que o ser humano é de tal forma? E a causa final é sobre a finalidade da existência daquele ser, é o seu propósito de vida. Vai responder, por exemplo, por que estamos aqui? Qual que é o propósito da existência do ser humano? Por exemplo, a pintura de um cachorro. A causa material é a pintura, que vai definir a forma do cachorro. A causa formal é aquilo que vai definir a pintura como sendo um desenho de um cachorro. A causa eficiente é a ação do pintor, e a causa final vai ser a pintura ser admirada pelas pessoas que apreciam a arte. Então, a causa formal e a causa material representam a forma e a matéria, que juntas vão formar o ser. Por exemplo, a causa formal é o desenho do cachorro e a causa material é a tinta, que juntas vão formar a pintura do cachorro. E Aristóteles vai falar que a causa formal do ser humano é a alma, porque ela é racional, e a forma material é o seu corpo, e juntos a alma e o corpo formam o ser humano. A causa eficiente corresponde ao devir, e a causa final corresponde ao propósito da existência. Então, por exemplo, o processo que o pintor tem para concluir a pintura é o devir, é a causa eficiente. E os admiradores apreciarem a pintura é a causa final, a finalidade com que a pintura foi produzida. Aristóteles vai classificar o ser de várias formas. Então ele vai criar a teoria do ser, que tem correlação com a teoria da causalidade. A primeira forma de descrever o ser é seu sentido acidental, o ser em contingência. Contingência é como o ser se mostra e não a sua essência. Por exemplo, uma blusa que tem estampa floral. A estampa floral é a sua contingência, porque a blusa podia ser de qualquer jeito. Isso não muda a função. Outro significado do ser é o ser em categorias. Essas categorias
pode ser substância, qualidade, quantidade, posse, posição, relação, ação, tempo e espaço. E a categoria mais importante é a substância, porque a substância é a essência, é o que vai definir o ser como ele realmente é. A terceira descrição é o ser como verdadeiro, é aquele que é capaz de expressá-lo racionalmente por meio da linguagem. E a última classificação do ser, e a considerada mais complicadinha, é o ser como ato e potência. Ato é a atualidade, é como o ser está agora. E potência é o ser em potencialidade, o vir a ser. Por exemplo, uma criança é o ato, é o jeito que o ser humano está naquele momento. E o adulto é a sua potência. A criança tem potencial de virar um adulto. E, por exemplo, uma planta tem a semente, que é o ato, e o seu vir a ser, a sua potência, é uma planta. E essa relação entre ato e potência nada mais é do que o devir. Ato e potência são as mudanças que os seres vão sofrer para chegar na sua forma absoluta, definitiva e não sofrer mais com mudanças. Aristóteles vai falar então que a gente está destinado a alguma coisa. E esse destino ele vai se processando ao longo do devir, ao longo do vir a ser, porque ele já estava potencialmente em nós no início, entendeu? A gente tem um destino que é a nossa potência, e essa potência vai ser um vir a ser no futuro. No entanto, Aristóteles vai falar que todo ser que está inserido nesse devir, ele não vai alcançar a imobilidade, porque a partir do momento que ele alcança a sua potência, ele inicia o processo de sua corrupção. Então surge um grande questionamento. Por que então que o ser que está inserido no devir, na mobilidade, nas mudanças, por que ele tem a ambição da imobilidade, de atingir a sua forma pura? A resposta para essa pergunta sobre o motivo da ambição, para responder, é preciso diferenciar os tipos de substâncias, os tipos de essência que cada ser vai ter em si. A primeira substância é a substância sensível corruptível. Ela está inserida no mundo sublunar e é submetida às transformações do devir. Essa essência tem como base de formação a terra, a água, o fogo e o ar. Ou seja, ela está submetida a um ciclo de surgimento, desenvolvimento e perecimento. O segundo tipo de essência é a substância sensível incorruptível. Ela está inserida no mundo do devir, mas não sofre transformações. Por exemplo, o céu, as estrelas e os planetas. E o terceiro e último tipo de substância é a substância suprassensível. Ela não muda, ela é incorruptível e é insensível. Aristóteles vai falar que o tempo e o movimento está inserido nessa substância suprassensível, porque não existe tempo sem movimento, e a eternidade do tempo vai revelar o movimento que existe. Então essa é a filosofia de Aristóteles, a sua crítica a Platão. E ele também vai falar sobre política, mas eu já planejei outro vídeo sobre a política de Aristóteles em um vídeo de curiosidades na filosofia. Então agora tem um mapa mental, como sempre, e a resolução de um exercício. Até o próximo vídeo.
Universidade de Pernambuco. O silogismo é um argumento pelo qual, de um antecedente que une dois termos a um terceiro, tira-se um consequente que une esses dois termos entre si. Observe o silogismo. Todos os gatos são vertebrados. Os siameses são gatos. Logo, os siameses são vertebrados. Ele expressa o raciocínio. Como eu falei no vídeo, o silogismo tem 3 características. Ele é imediato, dedutivo e necessário. Logo, a resposta do exercício é a letra C, que ele expressa um raciocínio dedutivo. A Belinha quer participar do vídeo, gente. Quer? A Belinha.